E aí pessoal, você já viu falar do maníaco do silicone ou maníaco da cola? Então vamos lá, coletor de admissão, vai anel de borracha, cola, carcaça da volta hemostática, vai borracha, aqui está com cola, mangueiras de abastecimento de água, mangueira de circulação de água, está com cola, radiador de arrefecimento, que vai água, está com cola, carcaça da volta hemostática, vai um anelzinho de borracha, mais cola, tubo d'água que compõe o kit de carcaça da válvula, mais cola, mangueira superior do radiador, mais cola, coletor de admissão, onde que vai uma borracha de vedação, mais cola. É pessoal, incrível, o pessoal gosta de cola mesmo, hein? É complicado. Vamos deixar isso aqui zero, hein? Considere se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber vídeos diariamente. E não se esqueça do joinha. E aí pessoal, vou começar com mais um diagnóstico desse Volkswagen Gol G3, terceira geração, motor 1.0 EA 111, padrão aqui da oficina, né? Que a gente tem bastante costume com esses motores. Cliente relatando de baixa potência e outra situação, parece que tem óleo no reservatório, né? Ali bem parecido com óleo, então vamos verificar para ver se tem algum problema. Enfim, primeiro teste a ser feito é medir a questão de pressão e vazão dos cilindros. Essa ferramenta aqui, ela injeta um ar dentro do cilindro. Isso ele como se estivesse calculando a compressão do motor. Onde que tiver perca, ele vai mostrar pra gente. Se estiver saindo muito vapor aqui dentro, talvez seja um problema de anéis ou pistão, né, a parte inferior do motor. Se estiver saindo para o cilindro ao lado do outro, né, geralmente é junta queimada. Se estiver saindo pelo escapamento é válvula, se estiver saindo pela admissão é válvula. Então vamos iniciar. Aqui é o primeiro cilindro, então a gente anota, a gente tem que deixar a ferramenta em pressão de trabalho, que é em 100 bar, né, 100 libras. Deixa eu ver, na verdade esse aqui é 100 PSI e dá cerca de 7 bar de pressão. Enfim, aqui é a compressão do motor, ele tinha que estar no mínimo, né, aqui próximo de 75 a 100, tá no verdinho. Então aqui ele está indicando que o cilindro está com baixa compressão, então praticamente está na metade aqui, e isso tudo causa uma má queima de combustível. Para o motor conseguir queimar o combustível, primeiramente ele precisa do combustível, centelha e compressão. Essa compressão baixa, né, então não ajuda a queimar o combustível, né. Então vamos partir para o próximo cilindro. Voltando nesse cilindro ainda, não sei se vai dar para notar o ruído que dá. Dá para notar o ruído aqui quando a gente está fazendo o teste, né? Porque a compressão do cilindro 1 está passando para o cilindro 2. Então indica que tem algum problema na junta ou até mesmo no cabeçote, no bloco, né? Algum tipo de empeno. Então vamos partir para o terceiro cilindro. Vou fazer em ordem de explosão: 1, 3, 4. Depois a gente volta para o 2. Aí pessoal, terceiro cilindro, ferramenta instalada, aquele ali é o quarto, esse aqui é o terceiro. Podemos notar que não temos perca nesse cilindro, a compressão aqui está ok. Outra situação que eu mostrei sobre o ruído que estava dando no cilindro lateral, a gente estava fazendo o teste no primeiro e estava saindo uma compressãozinha pelo segundo. Nesse caso aqui não está ocorrendo isso, então esse é um cilindro que está em boas condições, né? Compressão como deve ser. Então vamos partir pro 1.3, agora é o quarto cilindro. E aí pessoal, agora estamos no quarto cilindro. Podemos observar que a compressão, na verdade a vazão do cilindro está muito boa, né? Está acima de 80. Somente, aparentemente, é só o cilindro 2. Então vamos prosseguir com os testes. É isso aí. Corrigindo, né pessoal, o problema está no primeiro cilindro. Agora o último teste que a gente faz é no cilindro 2. Estamos em ordem de explosão: 1, 3, 4, 2. Enfim, esse aqui é o cilindro 2, cilindro 1. Aqui temos a compressão em bom estado, né? Então acima de 80, que é o recomendado. Não temos perca, temos um pouco de perca. A mesma perca que a gente estava fazendo no cilindro 1 e perdendo para o 2, estamos perdendo um pouco para o cilindro 1. Então aqui temos um problema nesse cilindro 1. Então uma das questões, ele está fraco, né? Pode ser essa questão. Sobre aqui no reservatório
Aparentemente não tem nada a ver com a questão do funcionamento ali, né, do cabeçote, que o cliente estava achando que esse óleo que está aqui poderia ser. Eu creio que seja talvez colocaram por engano óleo aqui dentro, alguma coisa, mas o correto aqui é fazer a limpeza para a gente verificar se é só isso. Mas o ideal seria resolver essa questão da compressão. Como eu disse, é um dos fatores para o motor funcionar: compressão, combustível e centelha, né? Então a primeira coisa é isso aí, resolver. Mas eu vou tentar fazer um diagnóstico aqui, pelo menos para o cliente conseguir rodar com o carro, né? Às vezes ele pode ter um outro problema de vela, enfim. Vou continuar com o diagnóstico aqui. Assim que eu achar a definição. Se tiver, né? O teste que a gente faz aqui também é pressurizar o sistema de arrefecimento. Aqui a gente está simulando, deixa eu focar aí. A gente está simulando uma pressão no sistema, e onde que tem vazamento, né? Ele começa a vazar. Vamos ver se vai dar para perceber. Água pingando. Então temos um vazamento na questão de mangueiras. A gente percebe que já foi mexido por algum momento na parte da tubulação, porque a gente percebe silicone, essa parte, digamos assim, no rasgo ali da carcaça é silicone. Então já foi mexido em algum momento. Ali naquela peça não vai silicone originalmente de fábrica. Aqui também podemos perceber que tem silicone, né? Então bastante vazamento na carcaça da válvula termostática. A gente costuma chamar isso aqui de cavaleiro de distribuição. Aqui na ponta vai a válvula termostática, aqui a carcaça, tubo d'água. Então vamos ter que mexer aí também. Então o cliente autorizando, eu volto aqui para mostrar a desmontagem, como que vai ser feito, né? Procedido. De volta ao Volkswagen Gol geração 3, aquele que eu mostrei, aquele déficit de compressão. Enfim, o cliente optou por fazer uma determinada manutenção para depois a gente mexer no motor. Ele quer rodar com o carro ainda. Eu dei uma volta com o carro depois que a gente fez o processo de troca dos cabos de velas. Tava com uma fuga de centelha pelo cabo. Enfim, o carro ficou bem melhor do que estava antes. A compressão, igual vocês puderam ver, eu vou ver se consigo deixar aqui em cima, estava um pouco abaixo, digamos assim, metade da porcentagem de compressão ideal. Enfim, então aqui temos que troquei o cabo, deu uma melhorada, que estava tendo fuga. Então aqui o ideal seria desmontar o motor para averiguar. Pode ser um problema de cilindro, pode ser um problema de pistão, junta, então várias possibilidades. Já comentei pro cliente, né, sobre a questão da manutenção que foi feita nesse carro. E esse carro, ele pegou emprestado, alguém emprestou ele, e ele quer arrumar ele para ele rodar. Enfim, dá pra gente perceber que foi usado cola. Essa cola não é, digamos assim, correta para esse tipo de serviço, né? Essa aqui é a tampa de válvulas, então ela usa uma cola anaeróbica, né? Enfim, então essa junta não é correta. Esse aqui é um silicone, só para mostrar, né? Como é que o pessoal faz. Infelizmente, talvez por falta de recurso ou até mesmo de um pouco de atenção, né? O pessoal passa silicone em vez de trocar as vedações. Então isso aqui, ó, tudo é cola silicone, ó. Então isso aqui tem risco de entrar. Isso aqui é o duto de admissão, onde vai o coletor de admissão, fica nessa região. Então o pessoal desce silicone sem dó, né? Então isso aqui tudo prejudica o funcionamento do motor e corre um risco de dar problema, né? Aqui temos mais silicone, onde foi passado na carcaça. Nesse carro a gente vai tirar o vazamento dessa carcaça. Aqui dá pra gente observar mais silicone. Isso aqui também é silicone. Então o nível aqui de silicone está bem alto. Então vamos fazer uma manutenção aqui para resolver esses primeiros probleminhas. Aqui no coletor dá pra gente ver melhor o nível do silicone. O pessoal passou, olha para você ver tanto de silicone que fica sobrando, né? Então isso aqui, ó, tem o risco de ser sugado lá para dentro, né? Já pensou se para numa sede de válvula? Então dá problema, né? Então vamos resolver isso aqui. Vamos trocar essas guarnições. Isso aqui é borracha, então a gente troca essas borrachas para não usar silicone, que não vai cola. Então vamos continuar com a manutenção aí. Esse carro vai ficar bem zeradinho nessa parte de arrefecimento. Vamos trocar o reservatório. Praticamente não dá pra gente ver nível ali, né? Então bastante coisinha para ser feita aí. Aí pessoal, motor devidamente limpo. Já fiz a remoção do silicone.
fiz o polimento, né, que a gente pega uma lixinha bem fina e faz a limpeza. Dá para observar, sem silicone. Aqui na parte de cima a gente não vai mexer, que se envolve desmontar a parte de cima do motor. Essa tampa de válvulas é diferente, ela possui mancais. Cada espaçamento desse aqui é um mancal que segura o comando. Então não vamos mexer nessa parte por enquanto. Igual eu comentei, eventualmente o cliente vai ter que mexer nesse motor. Então quando ele for mexer, a gente tira esse silicone e põe a junta correta. Por enquanto vamos deixar aqui, não parece que não teve vazamento de óleo ainda. Vamos só fazer uma limpeza e deixar essa parte aí. Aqui devidamente limpo. Esse aqui um pouquinho de corrosão, mas infelizmente não tem muito o que fazer. Aqui na parte da carcaça da válvula também tem um pouquinho de corrosão, mas ainda é uma coisa superficial. E no máximo é isso aí. Motor devidamente limpo, né? Pronto para mexendo e vendo problemas, né? É muita coisa. Infelizmente tem uns profissionais que eu vou falar, não é fácil não. Aqui, essa peça aqui em cinza prateado é a bomba de óleo. Aqui vai os parafusos, correto? E aqui, cadê o parafuso? E esse vazamento aqui vindo logo do pezinho da bomba de óleo, né? Então tá vazando óleo porque sem o parafuso, sem a carenagem, aqui vai um protetor. Tem um protetor nessa parte inferior aqui que protege a correia dentada. Aqui praticamente a correia fica exposta. Então já pensou se estiver passando aí uma pedrinha que cai ali dentro? O prejuízo vai quebrar a correia dentada, vai dar um problemão. Então vamos ter que fazer uma manutenção aqui embaixo também. Não é fácil não. Nós vamos deixar esse carro bacaninho para o cliente aí ficar satisfeito. Nosso parceiro Arthur. É isso aí. E aí pessoal, aquele Gol que a gente está mexendo na parte lá do motor, acertando aqueles detalhezinhos de vazamentos de água. Enfim, aqui a gente vai fazer um serviço também na suspensão. Dá pra gente notar, essa pecinha aqui ela chama ponteira de direção. Dá pra gente observar que a coifa dela está completamente rasgada, né? Apodreceu. Enfim, com o tempo, quando essa coifa é uma proteção, aqui dentro vai a graxa e partes metálicas onde tem um atrito. Então uma vez que essa coifa está rasgada, ela tende a ter folga. Então aqui eu estou movimentando a roda, dá pra ver que eu estou fazendo a folga. Então ali dá pra gente ver que tem uma folga, então a gente tem que trocar essa peça. De suma importância a gente não deixar esse tipo de componente de suspensão folgado, porque tem risco de quebrar, né? E além de tudo, não tem como a gente fazer o alinhamento do carro sem trocar essa peça. Estamos na parte traseira do Gol. Quando a gente levanta o carro no elevador, sempre costumo conferir o carro todo, mesmo que o cliente não for fazer o serviço, a gente deixa ele ciente de tudo que está acontecendo no carro. Aqui, ó, dá pra gente notar, não sei se vai ser perceptível ver a folga. Eu acho que não dá pra ver a folga muito bem. Aqui, ó. Dá pra gente notar que a roda tá movimentando. Então, o rolamento está com folga. E outra situação, a gente põe a câmera aqui, ó, vai dar pra ouvir o ruído. Então, dá pra notar o ruído, que esse rolamento está ruim e com folga. Aqui, ó, dá pra ver melhor a folga, tá vendo? Então, rolamento traseiro direito, traseiro esquerdo, a mesma coisa. A gente põe aqui para ver o ruído. Esse aqui tá pior ainda. Rolamento traseiro esquerdo, folga também. Então, trocar os dois rolamentos traseiros. Aí, Arthur, tirei os rolamentos traseiros. Esse aqui é o tambor e o rolamento vai ali na parte interna. Dá pra gente perceber que está praticamente sem graxa, só alguns pontinhos de graxa. Então não é suficiente para lubrificar o rolamento. Então tirei aqui, igual você falou, não vai querer fazer. Então vou só lubrificar e limpar eles. Mas tá vendo essas marcas na capa do rolamento? Então isso aqui é o que gera o ruído. Talvez o barulho não saia, mas pelo menos o rolamento vai ficar justo e lubrificado. Aí eu vou fazer isso aí para você, beleza? Aí, Arthur, rolamento devidamente engraxado, bastante graxa lá dentro. Aqui fora também o rolamento externo engraxado. Do outro lado a mesma coisa. Agora é só montar pra gente ver se vai dar uma melhorada aí nessa questão, beleza? Isso aí. E aí pessoal, as peças do Gol já chegaram. Vamos substituir mangueira inferior, mangueira superior do radiador, anti-chamas, mangueira do anti-chamas, cebolinha de óleo, ponteira da direção, aquelas vedações do coletor que desceram silicone sem dó, carenagem inferior da correia dentada,
Aqui tem algumas abraçadeiras que a gente reutiliza, mas vamos utilizar abraçadeiras também. Enfim, essas peças tá faltando a carenagem, a carenagem não, a válvula termostática completa também, que a gente vai substituir. Depois eu mostro a filmagem. Correia de acessórios a gente vai substituir também, porque dando barulho, né? Ela está rachada ao meio, então vamos substituir ela também. E no máximo é isso aqui, tá faltando aditivos ainda, mas enfim, dá pra gente, depois eu coloco tudo aqui. Aí pessoal, esse aqui é o famoso anti-chamas do motor EA111. E aqui, como de se esperar, né, bastante coisa fora do padrão. Os parafusos originais são esse daqui, ó, trabalha com parafusinho Allen 5. Então esses dois parafusos estão corretos, e esse indivíduo aqui é o parafuso que está errado. Por algum motivo colocaram esse parafuso aqui, cabecinha 10, né? A gente chama de chave 10. Aqui vai, no caso, um cachimbo 10 para remover ele. Não é o parafuso certo, e sem contar que não tem propriamente a chave correta, ele é um parafuso bem menor. Então praticamente ele não consegue dar um aperto perfeito. Então o que a gente tem que fazer? Colocar o parafuso correto. Já fomos lá na casa de parafuso. A gente não consegue esses parafusos genuínos, né? São parafusos digamos assim, bem difíceis de achar. Não é um aperto, esses parafusos não usam aperto angular, né? Tipo de cabeçote. Então a gente pode colocar parafusos novos, né? Exemplo assim, como se fosse de depósito. É um parafuso, digamos assim, próprio para esse tipo de situação, né? Ele aguenta a temperatura, mas não é genuíno. Então ele vem sem a roelinha, a gente compra uma roela separada e ele fica igual. Então 3 parafusos corretos, né? Importante a gente sempre tentar fazer o mais certo possível. Então vamos colocar os parafusinhos corretamente aqui. E é isso aí. Anti-chamas novo, que estava com vazamento e estava bem obstruído, né? Então vamos fazer a montagem aí do novo. Aí pessoal, eu acho que eu não tinha mostrado antes, mas dá pra gente observar a borra que é formada, né? Nesses motores G4 do carro do Gol, geração 4, geração 3, ele é bem comum dar esse problema aqui, ó. É a famosa, digamos assim, borra, né? Café com leite. Parece até junta queimada, mas esse carro tem um problema, né? Não posso dizer se é um problema, uma característica do carro. Enfim, ele acaba que ele começa a produzir, digamos assim, vapor de água, né, por algum motivo, e faz a mistura com o vapor do óleo, então gera essa coloração lá dentro. Então tem que ser substituído, porque aqui dentro tem um filtro de papel, e sem contar que passaram muito silicone nele também, né? Aqui não utiliza silicone, somente a vedação em borracha. Então vamos fazer aí, pessoal, esse aqui é o anti-chamas, né? Essa peça tem a função de separar o óleo do vapor de óleo. Em vez de o óleo subir por aqui, né, só sobe o vapor lá dentro do motor. Quando o motor está em funcionamento, acaba que ele gera uma pressão de óleo dentro do motor, pressão de vapor de óleo. Então esse aqui é tipo um labirinto, tem uma chapinha que divide, então o óleo tem dificuldade de subir e só sobe o vapor do óleo. Mas esses carros, esses Gol, Volkswagen geração 4, geração 3, ele é bem característico de formar essa borra, esse grude lá dentro, né? Uma característica do carro. Se é um defeito de fábrica, eu não posso afirmar, mas é característico deles. Mas enfim, dá pra gente ver o nível de excesso de cola, né? Aqui não vai cola, só vai os anéis novos. Eu vou mostrar aqui na próxima parte, mas bem complicado aqui, viu? Então a gente vai substituir a peça nova, já está aqui. A peça nova, podemos observar. Uma peça fica bem mais leve. Essa peça aqui está completamente cheia desse grude ali, né? Da contaminação, que é tecnicamente normal. Limpinho, vedações novas. O que eu faço aqui? Eu faço a montagem com vaselina. O correto é montar sem produto que não é derivado de petróleo. Por quê? Isso aqui é borracha, então quando a gente põe algum material derivado de petróleo, ele acaba que ele agride a borracha. Essa vaselina aqui, existe vaselina e graxa sem ser derivado de petróleo, né? Existe a questão de graxa de silicone, vaselina de silicone, mas tem um outro nome específico. Essa aqui não agride a borracha. E mesmo assim, o pessoal tem dúvida, né, como montar, principalmente lá do TikTok, o pessoal me chamou para conversar. Quando não se tem um material desse, o que a gente pode fazer? Usar detergente.
não há emergência, né? A questão toda a peça precisa de, digamos assim, de deslizar. Ela só precisa estar lubrificada para entrar no orifício do carro. Depois disso, essa vaselina, o detergente que estiver em volta, ele pode ir embora, não precisa mais dele. Se a gente passar graxa, vai agredir a borracha ou qualquer outro derivado do petróleo. Então, o mais barato que tem aí, que a gente sempre tem à mão, é o detergente. A gente passa aqui só para ele fazer o deslizamento correto e não morder a borracha. Aí, pessoal, vou mostrar o benefício da gente lubrificar as peças, como eu disse, não utilizar produtos que contêm derivados de petróleo, enfim. Vamos supor que eu tivesse utilizado o detergente. Quando eu for montar o coletor, eu vou montar com detergente para vocês verem como que funciona. A ideia é lubrificar a peça para apenas esse momento aqui, ó, tá vendo? Ali é o orifício onde vai o anti-chamas. Então a gente chega com a peça ali, conferir se os anéis estão no lugar, anel inferior e anel superior, ok. Então o que acontece? Se a gente levar ele seco, corre o risco daquela borracha ali, ó. Digamos assim, a gente no cotidiano aqui em BH a gente fala morder a borracha, né? Mas enfim, se a gente não lubrificar, ela corre o risco dela ficar, digamos assim, gembrada, né? Então com a lubrificação, olha para você ver como que entra perfeitamente, sem nenhum problema, a peça assentada corretamente. Então sempre utilizar um lubrificante correto. Então esse tipo de borracha, então você não tem digamos assim, um lubrificante ideal, uma vaselina, uma graxa de silicone que não tem derivado de petróleo, então vai de detergente. E aí, pessoal, agora vamos montar a carcaça da válvula termostática desse modelo de carro de, digamos assim, geração 4 para trás, geração 4, 3, 2, eu acho que vai só até a 2. Enfim, ela trabalha com essa carcaça diferente da do Gol G5, ela trabalha com, digamos assim, mais orifícios. Enfim, não vou entrar em detalhe para não ficar tão extenso o vídeo, mas esses aqui são os anéis de vedação, dos tampões e dos sensores de temperatura, as travinhas que seguram o kit, tubo d'água. Então todas as peças vêm mais ou menos assim. Válvula termostática, eu prefiro utilizar a válvula digamos assim, do carro do Gol G5, a geração 5ª em diante, porque a do geração 4 é um refil e ela é praticamente quase toda de plástico, então ela quebra com o tempo. Essa daqui, ela tem um revestimento de metal, mas ela dura mais tempo. Então esse aqui é o kit que a gente vai montar, deixar essa carcaça aqui pronta para ir lá para o carro. Eu vou mostrar quando ela estiver pronta. No máximo essa carcaça devidamente montada, todos aquelas pecinhas, tampão lateral, sensor de temperatura, tampão lateral novamente, válvula termostática, tubo d'água. Então agora é só levar lá no carro para a gente começar a fazer a montagem. Isso aí. E aí, pessoal, mais uma vez, né? Parafusos sortidos. Esses parafusos aqui são da carcaça da válvula termostática, esta peça aqui. Então dá pra gente observar que tem 3 modelos de parafuso, né? Então se eu não me engano, o correto para a gente utilizar esse do meio. Já estou aqui com o parafuso que a gente vai substituir esses dois. Dá pra gente perceber que um é grandão, o outro é médio e o outro é pequeno. Então o que é que vamos fazer? Vamos pegar 2 parafusos novos, vamos colocar uma arruela nesse parafuso aqui, digamos assim, é o mais correto. Com a mão fica meio difícil, pessoal. Vamos pegar ele, que é o mais correto. Então agora sim temos 3 parafusos idênticos, né, pra gente levar lá. Só muda a questão de coloração, não tem problema, mas o ideal é parafusos que vão fixar perfeitamente lá na carcaça. É isso aí. E aí, pessoal, vamos fazer a instalação das vedações do coletor nova. Lembrando que mostrei, estava cheio de silicone esse aqui. Vou ver se eu consigo deixar a parte do vídeo aqui. Estava completamente impregnado de silicone. É uma peça relativamente simples de achar, a vedação de coletor. Eu mostrei mostrando as peças novas, eu mostrei a embalagem, né? Esse aqui vem um kit de anéis da Taranto. Então, montagem aqui é bem simples, não utiliza cola, não utiliza... eu só gosto de utilizar um lubrificante, como eu sempre falo nos meus vídeos, que eu não gosto de levar esse tipo de peça seco, porque já fiz uma limpeza na parte do cabeçote. Deixa eu ir lá mostrar. Aqui, fiz uma limpeza na parte do cabeçote, então acabei que eu passei uma lixa para dar um polimento. Então aqui está bem seco e está áspero. Se a gente montar
esse anel que está seco lá, corre o risco dele, digamos assim, não fazer um bom assentamento. Então o que eu faço? Passo um pouquinho de vaselina, uma vaselina que não tem propriedade de petróleo, uma vaselina que não agride a borracha. Enfim, se não tiver a vaselina, igual eu comentei, vai um detergente. Para que serve isso? É somente para fazer o assentamento. Aqui nessa região vai cerca de 90 graus, o cabeçote aquece. Por quê? Ele é arrefecido com água, tem a questão da temperatura normal, então ele aquece. Assim que aquecer, ele vai derreter essa vaselina que vai ficar em volta, ou o detergente, e vai embora. E não vai precisar de mais dessa lubrificação. A questão é só para fazer o assentamento durante o aperto do coletor de admissão, para não ter o problema de ficar mascado a borracha, né? Então é isso aí. Já deu um trato no coletor, tá bem limpinho. Agora é só fazer a montagem lá. E aí, pessoal, como é que tá ficando a manutenção? Mangueira nova, anti-chamas, coletor lavado, carcaça nova, reservatório novinho, mangueiras, as principais mangueiras trocadas. Essa superior não precisou, mas tá indo bem, hein? Até agora não precisei de usar nenhum silicone, mas tô pensando aqui em pelo menos passar um pouquinho só para não perder o costume, hein? O que vocês acham? Aí, pessoal, ponteira trocada, colocamos uma peça nova. A velha estava com essa guarnição, deixa eu focar, estava com essa guarnição completamente rasgada, então acaba entrando sujeira ali dentro e acaba girando a folga. Então não vai dar para mostrar porque tá sem a roda, mas enfim, peça nova vai estar sem folga. Agora é só fazer o alinhamento. Toda vez que a gente mexe num componente que envolve diretamente na geometria do carro, né, que é o famoso alinhamento, a gente tem que corrigir ela. Então assim que o carro sair do elevador, ele vai para a parte de alinhamento que fica ali e vai ser feito o alinhamento da direção dele. A parte do motor está quase sendo finalizada e é isso aí. Aí, pessoal, agora vamos fazer a introdução do líquido do arrefecimento, né? Por enquanto vai ser somente uma água com limpa radiador. Enfim, esse carro ele é bem, digamos assim, melindroso para a gente tirar o ar do sistema, por ele ter essa carcaça diferente dos outros motores, né? A 111, por exemplo, o G5 é bem mais prático de você tirar o ar do sistema, mas esse aqui é bem complicado. Nessa lateral aqui, ó, temos um tampãozinho. Então, para a gente tirar o ar, a gente tira esse tampão, vai colocando água ali até sair água aqui. Como eu tenho a ferramenta aqui, eu mesmo fiz aqui na oficina, então fica mais prático para a gente. O que eu faço aqui? Aqui tem uma ferramenta geradora de vácuo que eu gero um vácuo no sistema. Para vocês terem ideia, o vácuo fica mais ou menos desse jeito. Então todo o sistema fica contraído. Automaticamente, né, que fica contraído quando eu coloco um líquido. Aqui eu tenho uma mangueira que eu abro um registro. Então eu abro esse registro e o líquido vai para dentro do sistema, sem dar nenhum tipo de entrada de ar. Então gosto muito de usar esse sistema, principalmente nesses carros. Então fica bem mais prático para mim. É isso aí. Aí, pessoal, pressão estancada, né? Então não teve nenhuma perca. O que a gente faz agora? O galão com o produto já está preparado. É água comum mesmo, de água mineral. E limpa radiador. Ele fica meio espumoso assim, mas é característica do produto. O que a gente faz? Essa água é somente para limpeza. Na hora da gente pôr o aditivo permanente, né, a gente gosta de trabalhar com próximo a 3 litros de água e mais ou menos uns 3 litros de aditivo, para ficar mais ou menos 50% a proporção. Enfim, aqui a gente abre o registro. Abrindo o registro aqui, o sistema vai começar a sugar a água, porque todo o sistema de arrefecimento está com vácuo, com a pressão negativa. Onde estiver com a pressão negativa, ele vai deixar entrar o líquido. Dá para ver que o nível vai abaixando, então ele está indo sugando todo o produto. Dá até para ver ali no reservatório, a água entrando. Então essa água, onde que tiver, digamos, vácuo dentro do sistema, ela vai preencher. Isso não vai deixar da entrada, digamos assim, falsa de ar, né? Ficar ar no sistema. No mais que isso aí. Tem bastante vídeo desse aqui no canal, então não vou mostrar o processo todo, demora um pouco, mas enfim, é isso aí. Assim que estiver pronto fazer os testes, na hora que estiver fazendo a limpeza também eu volto aqui para mostrar. E é isso aí. Aí, pessoal, coloração da água do Volkswagen Gol G3. Vamos começar a fazer a limpeza. Deixa eu focar. Aí, bem sujo, uma cor barrosa, né?
Não tá dos piores, mas tá bem suja ainda. A máquina já está ligada. Vamos começar a fazer a limpeza do sistema por máquina. A limpeza fica muito boa dessa forma. É isso aí. Eu vou mostrando o processo da limpeza, que demora um pouco. E vamos continuar com a manutenção aí. E aí, pessoal, a cor da água do golzinho, uma água bem marrom, devido à sujeira ali no reservatório. Vamos prosseguir com a limpeza. Aqui vai ficar menos, digamos assim, mais rápido do que do Gran Siena que eu fiz ontem. O sistema não tá tão ruim assim. É uma sujeira, digamos assim, mais solta. E eu fiz uma pré-lavagem quando eu fiz a manutenção lá no motor, né? A gente trocou o cavalete da válvula hemostática e outras pecinhas. Então aqui pra gente tá mais tranquilo. É isso aí. E aí, pessoal, segunda fase do enxágue. A água saindo já bem mais clara do que estava antes. Ali no reservatório ela tá meio esverdeada devido ao produto chamado limpa radiador. Ele dissolve, ajuda a dissolver a sujeira interna. Então eu creio que esse aqui vai ser o último enxágue. Vamos por, antes de tirar a máquina, vou deixar ele fazendo a circulação mais uma vez, pra gente ver se é só isso mesmo. Mas aparentemente tá ficando bacana. É isso aí. E aí, pessoal, vou virar a tela aqui. Durante o processo de limpeza é comum acontecer isso. É um reservatório novo, então além de ser um reservatório, acaba que ele é um filtro. Ele acaba absorvendo a sujeira, né? Então dá pra gente observar o tanto de ferrugem. Quando chega nesse nível, vou alertar pro cliente que só uma limpeza não resolve. Por enquanto vai ficar bacana, né? Mas daqui a um tempo ele volta a sujar. Então daqui uns 4 a 6 meses fazer uma nova limpeza. E esse reservatório eu vou limpar ele agora para ele ficar bem limpinho. É isso aí. E aí, pessoal, processo finalizado, bem limpinho, já está com aditivo na proporção de 50%. Então essa parte ficou bacana, mas como eu estava dizendo, o sistema está muito sujo ainda. Provavelmente vai ter que fazer uma limpeza daqui a alguns meses para colocar um aditivo, digamos assim, permanente, né? Um aditivo com a duração mais longa. Mas enfim, bacaninha. É isso aí. O que foi trocado na manutenção daquele Gol G3, carcaça da válvula termostática completa, mangueira superior do radiador, devido ao uso de silicone e até mesmo que ela já estava gasta. Aí o pessoal tenta cobrir com silicone, mas não resolve. Correia de acessórios, a famosa correia do alternador, estava rachada. Então, correia foi colocada nova, reservatório com tampa, a mangueira inferior do radiador também substituímos, ponteira da direção, que a gente viu aquele tanto de folga, anti-chamas, tá faltando a mangueirinha mangueira do anti-chamas tá aqui, ó, mangueira do anti-chamas, as vedações, tampa do óleo também a gente trocou, vedações do coletor, cebolinha de óleo, parafuso que estava indevidamente no local e outras vedações, bastante silicone. Esse aqui é a escola excedente. Em breve. Choke